passava muito frio. Não havia saco e muita água por lá no emprego, dias a chover, não havia ninguém na rua, só o carteiro. Andava de povoação em povoação. E muitas vezes, ou quase sempre, para encurtar distâncias entre povoações, andava-se a pé, para encurtar distâncias, passava-se por atalhos em que havia mata à beira do caminho, molhava-se as calças, andava todo dia com o fato molhado. Ainda hoje sinto essas dores aqui nos joelhos. Depois comecei a levar a bicicleta ainda também para dar o giro. Mais tarde arranjei uma motorizada, já daqui para Proença, já a motorizada tinha um guarda-pernas, já tapava o frio e levava a motorizada para o giro. Depois, a seguir, eles deram então uma motorizada, pagavam-nos a motorizada para dar a volta, modificaram os giros. E mais tarde veio uma carrinha, passava um carro de Castelo Branco que deixava ali as malas para Vila de Rei e Cardigos, e nós, um dos carteiros que eu era um deles, mas outro colega meu, tínhamos a carta e íamos levar o correio a Cardigos e Vila de Rei. Íamos de manhã levar as malas e à tarde recolhê-las. E já fazia o giro no mês que eu fazia esse trajeto, era mais sim, mas não, já andava com a carrinha do correio a entregar as cartas. Foi no meu tempo que se começou no meu tempo de carteiro, que os velhotes começaram a receber as reformas. Até lembro-me que ia ali do Valduço, quando se deu o 25 de Abril, eu ia passar ao Valduço e num rádio estava a anunciar isso. Chego ao Braçal, estavam os velhotes ali sentados, é que é uma vida. Agora entraram para lá aqueles bandidos, estragam-nos a reforma. Oh, não, isto é para melhorar, isto não é para piorar. Bom, depois, essas reformas muitas vezes vinham todas pelo correio. Já havia aqui além quem utilizasse a caixa para depósito, mas as pessoas gostavam de ir levantar o seu dinheiro. E algumas, a uma certa distância, 10 km e mais, éramos nós que levávamos o dinheiro. Havia até uma ordem de serviço que nós cobrávamos uma cota, havia não me lembro agora quanto era, mas a pessoa pagava um tanto e isso ficava registado nos nossos serviços. Outros a gente levava à borla e não levava nada, pois coitados, ela era pequena, estar ainda a pagar. E enfim, e levávamos as cartas e tornávamos a trazê-las para levar o dinheiro. E depois tinham que ir a receber o dinheiro e tinham que levar uma avaliação por trás, tinham que ter um carimbo, em regra, de uma casa comercial. E depois a gente ia levantar à tesouraria. Havia a tesouraria das finanças, nesse tempo, era usada para levantar esses dinheiros. Agora eram os bancos, mais tarde eram os bancos, mas a princípio era a tesouraria. Não havia bancos ainda em Provença Nova, no meu princípio. E pronto, levar as coisas. Às vezes tinha que ler e tive que fazer cartas a pessoas, amigas, que me pediam. Eu sentia-me ainda hoje, sinto-me, as pessoas passam para mim, outro carteiro, e ainda guardo as recordações. Depois aqui além via-se um copo, e tínhamos que nos apresentar ao trabalho fardados. Boné, a calça, casaco
e de botões de ouro, havia até de botões amarelos. Essa farda tinha um tempo de duração. Era renovada ao fim de um certo tempo, mandava-nos outra. Era preciso o chefe pedi-la. Às vezes descuidava-se um bocadinho. Mas era assim, andávamos ali, passeámos os polícias. Mais tarde já andávamos só em camisa. Mas a princípio aquilo era. E para entrar para carteiro, foi preciso um comerciante de Proença, um senhor Carradas, que era conhecido da casa do meu pai, e fazer uma abonação. Que eu que era um rapaz, que eu que era filho de boa gente, foi preciso uma abonação de um comerciante ali de Proença. Havia uma corneta que nós tocávamos à entrada das povoações. E as pessoas abeiravam-se do caminho para nos dar as cartas que tinham escritas e às vezes até fazia jeito, que a gente era obrigado a levar as cartas da casa, mas encontrava-as na rua e dava-me as cartas. Aconteceu que uma vez fiquei chateado porque apareceu um sardinheiro a tocar uma corneta igual à minha. E disse, estamos agora daqui nisto, então já nem sabem se é o carteiro, se é o sardinheiro. Bom, e deixei de tocar a corneta. Um bom homem, amigo, foi-se queixar ao chefe. Olha que o seu carteiro passa, era do Grasteu, passa e não toca a corneta. O chefe chamou-me, disse, então você não passa o Grasteu e não toca a corneta. Não, porque está escrito que nas terras onde o carteiro passa todos os dias é dispensável o uso da corneta. O meu chefe ficou todo admirado e não sabia daquilo. Então há de me apresentar esse livro. Era um livro de instruções dos Correios. E meu Deus disse, olha, aqui está. Sim, senhora, vossa tem razão. Pronto. E nessa altura deixei de tocar corneta e os meus colegas também deixaram de tocar corneta. Porque havia cornetas iguais às nossas e passava a gente a tocar corneta e não eles vinham. E depois ainda havia mais outra coisa. É que eles só queriam meter uma carta no correio e eu vinha ao correio, espera aí que estou a acabar uma carta. Olha, não podia, em todas as situações, estar à espera que eles acabassem a carta. E eu liguei essas razões também. E pronto, o uso da corneta para nós depois acabou. Acabei eu e acabaram todos. Mas nesse tempo o carteiro era uma pessoa de família. A vida de carteiro agora é diferente e as instruções que lhes dão são absolutamente diferentes das do meu tempo. No meu tempo era mais saudável, porque falávamos às pessoas e encontrávamos uns na lavoura, passávamos por caminhos, por terrenos da sementeira, sempre se conversava um bocadinho, sempre se falava, eles perguntavam quantas horas eram, e eu tinha que dar horas a muita gente, eu e os meus colegas, mas era muito diferente de agora. Nessa altura éramos muitos, porque os giros eram muito grandes e daí nós saíamos para fazer as estações. Acho que trabalhei em todas as estações que é sítio aqui à volta. Era um serviço que eu gostava de fazer, mas nessa altura era difícil porque nós tínhamos que fazer tudo à mão. Mas como não havia telemóveis, não havia nada, toda a gente telefonava. E aqui havia muita indústria nessa altura, porque havia a fábrica da azeitona, havia os peixeiros, havia o telefone estava sempre a tocar. Não havia telemóveis, não havia aquela coisa, tinha que se tocar. Nós aqui fazíamos. Em Proença nunca fiz serviço telefónico porque já havia as telefonistas. Então a gente tinha uns berbetezinhos, que eles chamavam-se uns berbetezinhos, e, por exemplo, do meu, não era 274, nessa altura era só 822-270, e pediu uma chamada para Lisboa, 217, não sei o quê, a gente registrava, depois a gente tinha que pedir essas chamadas à Covilhã, ou outras vezes a Lisboa, era conforme as que eram lá para
para o ultramar, naquela altura falava-se muito para o ultramar, para o Brasil, tínhamos que pedir à internacional e ficava registado naquele papel, naquele barbetezito. Entretanto, vinha a ligação. A gente ligava lá para aquelas cavilhas, ligava-se para o senhor e eles falavam e depois a senhora dizia-nos lá 3 minutos. E a gente tinha que registar o tempo que eles falaram. Pronto, e depois aquilo era tudo emassado e era mandado para os serviços, no fim do mês tudo emassado. As locais eram uns livrinhos assim pequeninos que a gente tinha e que eles pediam, essas aí não era preciso estar à espera. Por exemplo, eu pedia para me ligar para os sesmos. Pronto, eu ligava logo para os sesmos e registava. Depois é que essas eram contabilizadas, a gente tinha que emassar isso tudo e tínhamos um livro grande, no fim do mês tínhamos que registrar aquilo tudo que era para vir depois as contas. Daí é que nasciam as contas para os telefones. Aquilo era engraçado, mas dava trabalho. E então as pessoas requisitavam um posto público porque não pagava taxa. Porque agora toda a gente tem 2 e 3 telemóveis, mas naquela altura ninguém queria, não havia, e então havia assim, no geral, por exemplo, e na Catraia, como se diz a Catraia tinha uma caixa. Tu ligavas para a Catraia e a Catraia ligava-te da Catraia, ligava para o Xande Galego, ligava para a Ferraria, ligava para o Casal da Ribeira, e ela não atendia. A gente às vezes ficava ali horas e horas à espera que ela atendesse. Como o Alvite também tinha essa caixa que ligava para a Herdade, para a Mó, para a coisa. A gente ligava para o Alvite e ele depois é que ligava lá para o trabalho. Mas aquilo era giro, mas dava muito trabalho. E havia muitos, por fim já havia muitos, porque eu lembro-me quando, por exemplo, na Venda havia um posto público, era o que havia. Ultimamente, quando eu já havia lá uns 6 ou 7 telefones, mas é uma aldeia pequena. E, como na Venda havia nas outras povoações já muitos telefones. Mas aqueles que tinham uma taxa, os que não era público tinham uma taxa, que pagava uma taxa, mais as chamadas que fazia. Ao passo que o público só pagava as chamadas que lá iam fazer. A primeira vez que tive uma máquina e que vi uma máquina de somar foi na Várzea dos Cavaleiros, mas era uma máquina manual em que a gente vinha ao fim do dia com uma grande dor de cotovelo porque aquilo não dava. Entretanto, depois veio, aquilo já se fazia, já era uma rotina que a gente fazia e que era bom de fazer. Veio o serviço automático, mas eu trabalhei em Proença como chefe só para a chefia, o balcão não. Era só a chefia. Fiquei muito desolada porque eu achava que a mão fazia tudo muito mais depressa. Mas não, aquilo tinha que ser e fazia-se. Entretanto, foram informatizados os balcões. Na altura em que eu fui para o Correio, tínhamos poucos serviços, poupanças e muito poucas coisas. A única coisa que fazíamos era pouco mais que certificados da Forno, não fazíamos quase nada. Entretanto, começou aqui a haver aquelas poupanças todas possíveis e imaginárias. Quando era na altura de todos os meses, no princípio do mês, nós recebíamos aquelas folhas enormes com os telefones, porque nessa altura ainda não havia telemóveis, não havia nada, havia muito telefone. Vinham todos registados e a gente tinha que registar aquilo para cada giro. Em Proença tínhamos 4 ou 5 giros. Quando foi no princípio, que eu comecei a trabalhar, havia sítios onde o carteiro não ia, a gente tinha que fechar as malas e havia aqueles encarregados dos postos, que eles chamavam encarregados dos postos, por exemplo, em Proença havia para o Vergão, para o Val d'Água e para, onde é que era o outro sítio que eu devia, para ali. E então a gente tinha que fechar as malas e vinha o encarregado do posto e levava aquelas malas, com o correio lá para as povoações, distribuía aquelas coisas. E os carteiros, os giros, eram feitos a pé. Todos os carteiros faziam os giros todos a pé e com aquelas contas tinham que cobrar os telefones todos e depois, coitados, que eu tinha muita pena deles quando eles chegavam ao correio, eu ajudava-os a pôr aquilo tudo em dia, porque eram giros muito pesados, havia que saíam da Proença, saíam a pé para as Corgas, saíam a pé para aquele lado da Moita. Havia esses giros todos a pé que eu tinha muita pena deles. Aqui, como por exemplo aqui na Sebreira, também ainda trabalhei aqui com os carteiros com giros a pé, que eles faziam para os conqueiros, para os maciais, que eram giros, que eram de grandes extensões. E eu tinha pena das coisas. E então eles cobravam os telefones, os títulos, que a gente chama de títulos, que eram faturas. Eram aquelas faturas que vinham, que as pessoas mandavam pelo correio, agora acho que já nem mandam isso, não sei. E eles cobravam essas coisas todas, a gente tinha que conferir aquilo tudo, e tinham uns adiantamentos.
Eu trabalhei pouco com o código postal, porque os carteiros, eles é que faziam essa divisão, quando era no tempo de coisa, eles é que faziam as divisões por terras. Eles conheciam aquelas terras todas e faziam. Os carteiros é que faziam isso e naipavam por coisa, não era pelo código postal. Depois, entretanto, veio o código postal. Eu, quando fui ali para o correio, havia cá um senhor que eu achava de graça, ele a dividir as cartas quando chegava. Aquilo era uma máquina, Lisboa 1, Lisboa 2, Lisboa... Eu fazia muita impressão, ele já sabia aquilo tudo de coisa. E pronto, porque isso nessa altura, o código postal era... Pronto, Lisboa era por zonas. E não havia código postal nenhum. Depois, entretanto, veio o código postal, já teve que ser tudo pelo código postal. E depois, agora, já com estes números, eu já não porque já veio a máquina para pôr eles metem na máquina e a máquina já é que separa aquilo tudo por coisa. E eu também separei pelo correio porque só separava os registros. Porque nós tínhamos, os registros tinham que ser mencionados numa caderneta. E ele à noite tinha que chegar ou com os entregues, ou com os devolvidos, ou com os que passavam de saldo. A gente tinha que conferir essas coisas todas. Eu gostei muito do serviço que fiz e pronto, e se voltasse hoje a ter 20 anos era para onde eu ia também, que eu gostei daquele serviço.